vai sair aqui, porque não é meu, é de Deus. Vamos ler primeiro Gênesis 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Repetindo, Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém? A igreja pode sentar. Isso é algo muito poderoso, porque as pessoas se perguntam, olha, dá até uma dor na minha cabeça. Como é que, se tudo tem um começo, Deus tem que ter um começo, né? Se tudo tem um começo, na nossa lógica humana, Deus tem que ter um começo, algo tem que iniciar. Mas esse pensamento, irmão, é um pensamento nosso, porque a gente é humano. Para nós, o começo, o início, ele existe. Eu vou dar só nesse verso aqui. Para nós, o começo e o início existe, porque a gente é humano, a gente é limitado. Mas para Deus não, porque nós estamos no tempo, nós somos seres eternos. Eu e você somos espíritos. A diferença é que na terra a gente habita em um corpo e possuímos uma alma, mas todo mundo que você conheceu, cada família seu, da sua casa para cá, onde você está envolvido no seu meio ambiente, quando você olha para alguém, você vê um ser humano. Mas em essência, em verdade, é um espírito. Quando você tem emoção, quando você tem tristeza, quando você tem angústia, primeiramente é sentido da alma. A alma é o que dá o sentido, e depois é o nosso corpo. A alma sente a dor. Por isso que Deus diz, porque está triste, ó minha alma, porque a alma pertence a Deus. Então, a tristeza primeiro vem da alma, para depois ser transmitida para o corpo, que faz parte de nós, espírito, alma e corpo. Nós somos limitados a tempo. Um exemplo, às vezes você quer uma bênção, tudo é no tempo de Deus. Você não pode adiantar o tempo, você é limitado a tempo. A gente é limitado a espaço. Vamos dar um exemplo. Eu queria agora na minha casa ir pregar, porque eu não posso, porque existe uma distância entre eu e minha casa. Somos limitados à circunstância. A gente não consegue resolver tudo. Se eu e você não fosse limitado à circunstância, a gente resolveria muitas coisas. Porque as circunstâncias fazem parte da nossa vida. Nem tudo nós podemos resolver. Porque somos limitados a tempo, a espaço, a circunstância, limitados a momento. Agora Deus não. Ele é onisciente. Hoje no mundo tem 8 bilhões de habitantes. Eu não sei a quantidade de igreja que tem no mundo. Bilhões de igrejas. E Deus, o seu Espírito Santo está aqui conosco e está também em todas as igrejas que o procuram em espírito e verdade. Deus não está em todo canto. Ele está presente em todos os lugares. Agora, se manifestar é diferente. O seu Espírito Santo está presente, é diferente. Então a gente é um ser limitado. Temos um espírito, moramos em um corpo, habitamos e possuímos uma alma. Então quando a gente tenta imaginar qual é a origem de Deus, a gente fica com dor de cabeça. Porque para mim e para você, tudo tem que ter um começo. Aleluia, Jesus. Glória. Para nós,
tem um começo. Um dia você nasceu, um dia os teus filhos nasceram, alguém da tua família saiu da terra e foi embora. Houve um começo, um tempo de vida e um final de vida. Mas Deus não. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele sempre existiu. Isso para nós é difícil. Nossa, se tudo tem um início, como é que Deus sempre existiu? Porque Deus criou o tempo para beneficiar a mim e a você. O tempo foi criado para nos beneficiar. Você não fica triste o tempo todo. Vai haver um tempo que a tristeza sai. Você não vai ficar doente a vida inteira. Vai haver um momento que a enfermidade vai sair. Você também, as irmãs vão rir. Não vai ficar sem dinheiro todo o tempo. Chega um momento que o dinheiro chega no seu bolso. Também tem o tempo de tristeza, o tempo de angústia, a ausência de paz. Depois chega o tempo de paz. Porque Deus é bom. E Ele criou o tempo para beneficiar a mim e a você. Aqui em Gênesis, no capítulo 3, versículo 9, Deus faz uma pergunta a Adão. Ele pergunta a Adão: Adão, onde é que tu estás? Mas por que Deus faz essa pergunta a Adão? Porque antes de Deus perguntar a Adão, Adão tinha pecado. Deus deu ordem a Adão para ele não comer o fruto da árvore. Eva podia comer, não tinha problema. A ordem foi para ele primeiro. O problema era Adão comer. O problema era Adão comer. E quando ele não comesse, tudo ok, não tinha pecado. Assim que Adão come, ele peca. Aí ele perde a posição do céu. Por isso que Deus perguntou a Adão: onde tu estás? A pergunta aqui, quando Deus pergunta aqui a Adão: Adão, onde tu estás? Essa pergunta é uma pergunta não sobre a posição de Adão. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, tem a presciência. De tudo Deus sabe antecipadamente. Ele sabia que Adão pecou. Mas Deus estava vendo Adão. Por que ele pergunta: Adão, onde tu estás? É porque Adão perdeu a posição do céu. É uma pergunta de desocupação. Desocupação significa perder a posição. Ele sai da posição do céu. Por isso que Deus pergunta ele. Assim que ele pega, Deus pergunta. E eu e você que estava dentro de Adão, nos genes, nos lombos de Adão, a gente busca, as pessoas perguntam: por que eu herdei os pecados de Adão? Nós estávamos dentro de Adão. A diferença é época, o tempo, o ano que nós viemos a nascer. Então nós herdamos o pecado de Adão. Por isso Jesus veio para morrer por mim e por você. Através do seu sangue carmesim, nos lavar dos pecados de Adão. Do pecado que Adão cometeu. Aleluia, glória. Mas o tema é a origem de Deus. Como é que era antes de Adão pecar? Antes de Adão pecar, era tempos eternos. Adão foi feito por Deus para viver eternamente na terra. Era um ambiente, o mundo vegetal, o animal, era um ambiente sem pecado. Não existia pecado na terra, até Adão pecar. Então, Adão foi criado numa condição de tempos eternos. Anote-se. Tempos eternos. Era um tempo eterno, não iria acabar porque não tinha pecado. Assim que Adão peca, a eternidade sai de Adão e fica só o tempo. Por isso que Deus mandou colocar 2 anjos com a espada flamejante na árvore da vida. Poucas pessoas interpretam bem esse verso. Porque Deus mandou
colocar 2 anjos com a espada flamejante na árvore da vida. Porque o Éden, irmãos, Jericó foi encontrada. A cidade de Jericó. A Babilônia foi encontrada. Mas o Éden não foi encontrado. Por que o Éden não foi encontrado? Isso é um conhecimento meu. Eu sempre digo, algumas pessoas já chegaram até não entender. O Éden, ele não era um lugar como aqui, como a cidade. O Éden era um ambiente que Deus vinha falar com Deus. Então Deus escondeu o Éden. Na hora que Adão pecasse, ele não podia chegar na árvore, porque era um ambiente santo. Assim que Adão pecou, se ele chegasse na árvore, podia ser ruim para mim e para você, porque estávamos dentro de Adão. Então ele não podia estar no lugar santo depois que ele pecou. Por isso que Deus botou 2 anjos. Mas Adão foi criado nos tempos eternos. Quando Adão peca, a eternidade sai dele e entra o tempo. Mas Deus é bom. Deus é bom. E Gênesis 1:13, e foi a tarde, a manhã, o dia inteiro. Gênesis 1:13. O tempo foi criado em Gênesis 1:13. Deus criou o tempo para eu e você nos viver abençoados. Gênesis 1:13 foi quando Deus criou o tempo. Porque antes era tempos eternos. Ele criou o tempo aqui, ainda era tempos eternos aqui, porque ele sabia que Adão iria pecar. Mas por que, isso é uma pergunta, irmão, que as pessoas fazem, por que Deus permitiu Adão pecar? Hein? Se Deus sabe tudo. Deus pode livrar, ou Ele pode permitir. Você precisa entender. Deus pode livrar, ou Ele pode permitir. Por que crianças morrem? Por que tem guerra? Por que tem tanta desordem no mundo? Por causa do pecado. Então Deus pode livrar, como Ele pode permitir. Olha, alguém morreu. Não tem aquela história, né? Sempre alguém morre, é tão bom. Às vezes a pessoa nem é tão legal, né? Fulano morreu, era tão bom. Às vezes, só a misericórdia. Mas por que as coisas acontecem? Porque Deus permite. Ele sabia que Adão ia pecar. O lado bom, até onde eu entendo, Deus mostrou ao diabo, depois que Adão pecou, que nós seres humanos, mesmo falhos, mesmo herdando o pecado de Adão, com todo o defeito que temos condições de o adorar na beleza da sua santidade. Eu e você, mesmo herdando o pecado de Adão, eu e você, mesmo herdando o pecado de Adão, mesmo com toda a falha, Deus mostra ao diabo que nessa condição que temos, o adoramos, o amamos, passamos por tribulações, passamos por lutas, somos perseguidos, somos julgados, caluniados, o inferno se levanta, mas mesmo assim, ficamos na dependência de Deus, porque o amamos a morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, amamos o seu amor por nós. Então Deus mostra ao diabo, mesmo falho, nós o adoramos. Aleluia, Jesus, é verdade. Aí Deus cria o tempo para nos abençoar. Você já pensou se nós vivemos na condição de Adão de pecado nos tempos eternos? Se você tivesse uma dor, podia ser uma dor eterna. Se você tivesse um problema, seria um problema eterno. Deus tira a eternidade e deixa só o tempo, com o começo e o fim, para nos beneficiar. E ainda no futuro, quando assim que Adão peca, que Deus chega para o diabo, que estava em uma forma de uma cobra, Deus diz ao diabo: a semente da mulher pisará a tua cabeça, e a tua semente lhe ferirá o calcanhar. Deus estava dizendo ao diabo, ali, que a semente da mulher, ele não entendeu, já preguei sobre isso, era Jesus.
O diabo trouxe o pecado ao mundo. Quando Jesus vem, ele toma a autoridade que Adão deu ao diabo e através do seu sangue carmesim, ele dá a mim e a você poder para pisar em serpentes e escorpiões e o direito de morar eternamente no céu de glórias. Deus permitiu Adão pecar, mas ele tinha um plano. Em Apocalipse diz, o cordeiro que foi morto, desde quando? A fundação do mundo. Então Deus permitiu Adão pecar, mas ele já tinha um plano de entregar o que ele tinha de melhor, o seu filho Jesus Cristo de Nazaré, na cruz do Calvário, por toda a humanidade e por nós, para termos o direito, porque somos o quê? Espíritos, somos eternos, passar a eternidade o adorando face a face, na beleza da sua santidade, desfrutando das maravilhas das riquezas que a eternidade nos espera, que não ouvido ouviu, não chegou em sentimento do coração de ninguém, nem mente imaginou o que Deus tem guardado para aqueles que o amam, para nós, através da morte do seu Filho Jesus. Então, como pode Deus não ter um começo? Primeiro, Deus não tem avô, Deus não tem irmão. Quem foi o avô de Deus? Nunca existiu. Deus não tem pai. Como eu falei, somos seres humanos. Nós somos limitados. Mas Deus, ele revela as coisas. Ele dá entendimento das coisas. Existe uma palavra chamada atemporal. Atemporal é uma palavra que é acima do tempo. O tempo é para nós, mas Deus é atemporal. Atemporal quer dizer que sempre existiu, nunca houve um começo. É difícil, né? Como pode? Se tudo tem que ter um começo. O começo é feito para mim e para você e não para Deus. Porque Ele é atemporal. Ele vive na eternidade, Ele é fora do tempo. Deus sempre existiu. Por mais que alguém não capte, por mais que não chegue no sentido, no intelecto de alguém, no conhecimento de alguém, Deus sempre existiu. Ele não tem começo. Ele sempre existiu. Ele é atemporal. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Diz o que aqui? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Princípio quer dizer começo. Agora, quem criou o princípio? Deus. Quem criou o início foi Deus. Então quer dizer que o começo isso é poderoso, irmão. Deus é antes do começo. Porque diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de haver alguma coisa, Deus já havia. Antes de uma coisa vir a existir, Deus já existia. Antes de algo se tornar algo, Deus é. Antes de tudo ser tudo, o tudo que é Deus, que criou tudo, já existia. Tudo só existe porque Deus criou. O começo esteve com Deus. O começo estava com Deus. Deus, o Todo-Poderoso, nosso Pai Santo e Eterno, Ele criou o começo antes do começo ter começado. Vou repetir. Deus criou o começo antes do começo ter começado. Antes de haver o começo, já havia Deus. O começo serve para mim e para você. O começo não serve para Deus. Antes de alguma coisa se tornar alguma coisa, Deus é. O seu nome, o Eu Sou, Jeová Jireh, o Abba, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Antes da existência de algo, Deus já existia.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo veio existir porque Ele permitiu. Aleluia, glória a Deus. Antes de algo ser, Deus é. Antes de algo se tornar algo, Deus existia. Antes de qualquer coisa de criar forma, Deus criou. Deus tem dentro de si todo o potencial, todo o poder, toda a fonte para criar algo. Quando Deus quer criar algo, Ele mesmo vai dentro dele e Ele cria algo, porque Ele é a fonte da vida. Aleluia, glória a Deus. Antes de tudo de existência, Deus é. Aleluia, glória a Deus. Antes de algo ser algo, Deus é. Antes de algo criar alguma forma, Deus permite esse algo vir existência. Antes da forma ser criada, Deus, Ele planeja e cria a forma. Salmos 33 diz assim, Salmos 33, no verso 9, sobre a criação do universo. E falou, e tudo se fez, e ordenou, e tudo foi feito. Deus cria o universo, com bilhões, com trilhões de galáxias, planetas, cometas, com todo o sistema solar, tudo de uma ordem perfeita, estrelas, cometas, nós aqui na Terra, seres humanos, o mundo vegetal, o mundo animal, Ele criou tudo em um momento, quer dizer, unidade indivisível de tempo. Salmo 33, 9 diz, e falou, e tudo se fez, e ordenou, e tudo foi feito. Deus criou tudo com o poder da sua palavra. Tudo isso aqui que você vê, tudo que você vê, através do universo que você estudou, Deus criou através de uma única palavra. Porque Ele é o poderoso. Porque Ele é Deus. Ele é teu Pai. Ele te ama, Ele cuida de você, sua casa, sua família. E se Ele quiser te abençoar, não existe limites. Deus abençoa de uma forma que você não entende e você não compreende, porque Ele é infinito. Aleluia, glória a Deus. Deus é um ser anterior e externo ao universo. O que é anterior? Antes do universo ser criado, Deus já existia. Ezequiel, o vídeo fala da guerra no céu, quando o diabo se levanta contra Deus. Ele era um anjo. Deus o abate e o lança no inferno. Ele e uma terça parte de anjos. Antes da terra ser criada, Deus já agia. Quando o inimigo se levantou, Deus derrubou ele. Deus nem lutou. Deus mandou um anjo, o anjo Miguel e alguns anjos guerrear o diabo. Sabe quando tempo durou essa guerra no céu? Nas minhas palavras, 1 minuto, ou menos. O Criador não luta contra a criatura, porque Ele é Deus. Ele mandou Miguel, um anjo de guerra, lutar contra o diabo. E ele foi expulso do céu. No último dia da grande tribulação, isso vai acontecer ainda, lá em Israel, quando o anticristo estiver com os exércitos do mundo sitiando Israel, Jesus vai vir com nós, a igreja, com o corpo transformado, semelhante ao dele. Ele não vai lutar contra o anticristo. Ele vai jogar no lago de fogo e enxofre, que é depois do inferno, o anticristo, a besta e o falso profeta. Ele vai mandar um anjo só, leia, só um anjo, prendeu o diabo por 1000 anos. Depois, ele vai ser solto e vai ser jogado eternamente no lago de fogo e enxofre. Deus não luta contra o diabo, Ele manda um anjo, porque Ele é Deus. Se uma terça parte de anjo veio para a terra, virou demônio. Se uma terça parte veio, 2/3 de anjo ficou no céu. Para cada demônio tem 2 anjos. Se um demônio dá conta de vários, se um anjo dá conta de vários demônios, imagina mais anjo. Você está protegido por Deus. Se Jesus te deu poder para pisar em serpentes, Jesus te deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Você ora e ele é expulso.
Imagina os anjos que trabalham a teu favor para a ordem de Deus. Deus é um ser anterior e externo ao universo. É externo, é que ele é antes do universo. Ele é fora do universo. Deus mora no céu de glórias, mas a sua glória está em todo o universo, está sobre a terra. É um ser anterior. Antes de nós ser criado, antes do mundo material ser criado, Deus já existia. E Ele está agora no controle central do universo, no seu trono da glória. Mas Ele está aqui também. Ele está dentro de mim e de você. O Espírito Santo habita em nós. Deus é muito poderoso. Deus é grande. Deus estava cheio de tudo dentro dele. Tudo estava dentro de Deus. Nós estávamos dentro de Deus. Tudo que existe está dentro de Deus. E se Deus quiser criar algo hoje, Ele vai dentro dele criar. Porque todo o poder está dentro dele. O céu está dentro de Deus. O universo está dentro de Deus. Você não faz ideia, nem imagina a imensidão sem fim, a grandeza de quem é Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O início, meu irmão, é feito para nós e não para Deus. Ele criou o início para nós. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu fico pensando, irmão, como é que tem pessoas que não acreditam em Deus? O universo, olha, todo o reino, ele tem sua expansão. O Brasil, ele teve a expansão do reino de Portugal, do reino holandês, há 4, 5 séculos passados. A terra é uma expansão, não vou entrar aqui que é outra pregação, do reino dos céus, mas só rapidinho. A terra é uma expansão do reino dos céus, no mundo material. A terra é a expansão. O universo é a expansão do reino de Deus no mundo material. Ninguém vai chegar perto de Deus e dizer que nunca ouviu falar dele. Além de nós, a igreja pregar, dizer que Jesus é bom, que existe, é para o céu, livre do inferno. A natureza mostra a grandeza de Deus. Se você olhar para você, você mostra a grandeza de Deus. Se você sair e for a um lugar alto e tiver uma planície aos seus olhos, você vai ver a grandeza de Deus. Se você vê o universo, você também vai ver a grandeza de Deus. Não vai haver desculpa perante Deus para dizer que nunca ouviu falar dele. Porque o universo é a expansão do reino de Deus. É o seu poder. Aleluia, glória a Deus. Mas para muita gente é ensinado errado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia, glória a Deus. Deus criou tudo. Ele não tem começo. Ele é antes do começo, ele é eterno. Ele criou o começo. Ele criou o começo antes do começo ter começado. Que as irmãs entendam. Isso é para nos beneficiar. Eu vou terminar aqui. Falta pouco tempo. Eu vou dizer uma coisa para a igreja aqui. A maior, como posso dizer? A maior arma de um opressor contra nós, contra pessoas, é manter nós ignorantes. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer que Deus, Ele é antes de tudo. Ele criou nós depois, mas Ele criou todas as coisas antes de nós. A maior arma de um opressor é a manutenção de manter as pessoas ignorantes. A maior arma de um opressor
pessoa é a manutenção, de manter um indivíduo ignorante. Por isso que quando você se educa, os opressores ficam nervosos. Porque ele não quer que você aprenda e se mantenha na ignorância. Então, se você busca se educar, você automaticamente possa ter sucesso. E ao se educar, você vai se sair do ambiente de ignorância para um ambiente de educação e não vai dar poder aos opressores que tentam crescer acima dos ignorantes. Quando a pessoa é ignorante, ela está dando poder para aqueles poderosos humanos que querem que pessoas mais simples se mantenham ignorantes. Por isso que a educação traz sucesso e abençoa. Deus diz na sua palavra lá em Malaquias: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É Deus dizendo: o meu povo, fala de mim e você, ele diz que foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Deus quer dar conhecimento, quer abençoar, mas tem que buscar. Aleluia, glória a Deus. A maior arma do opressor é que nós vivemos ignorantes e escutamos coisas que não é Deus. Deus sempre existiu. E tem gente que não acredita em Deus. Olha, tem que ter muita fé para não acreditar em Deus. Por isso, quando alguém está numa cama, ai Jesus, oh meu Deus, não está acreditando, irmão. É rapidinho. A ignorância sai. Glória a Deus. Deus é grande. Ele é a essência de tudo. Ele é a origem de tudo. Tudo só aconteceu por causa dele. Você só está aqui porque ele permite. Quero dizer para terminar a palavra. Isso aqui é importante. Escuta isso aqui. Você não é obra do acaso. Você está me ouvindo? Você não é obra do acaso. Tudo que você é, o teu pai, a tua mãe, foram perfeitamente elaborados para você nascer. A casa que você nasceu não é um desastre, é uma bênção. Por mais lutas que você passou, por mais indiferente que seu pai e sua mãe, irmãos, foram de você. Tudo que você é fisicamente, tua pele, teu cabelo, tudo que você é foi feito e projetado por Deus para você vir à existência. O tempo que você nasceu, você não podia nascer mais no futuro, nem antes de você nascer. Porque o tempo que você nasceu foi perfeito para você nascer. Deus não erra. Nós nascemos no tempo certo da história. Assim como Jesus veio, quando o Império Romano estava na Judéia, quando foi prometido há 4.000 anos atrás, durante o tempo, através dos profetas, Isaías, Malaquias, Esdras, que o Filho de Deus vinha para salvar o povo, assim como ele veio no tempo certo. Aonde você nasceu, o que você é, o que você representa, foi Deus que antes de você nascer, quis que você fosse assim. Então se valorize, porque o mundo precisa das demandas que você tem dentro de você. Vou repetir. O que você tem dentro de você para dar para o mundo está aguardando as demandas, os dons que Deus deu, a aptidão, o conhecimento que Deus passou para você, na obra dele, na família, porque tua casa precisa, tua família precisa, e as pessoas precisam ouvir de você sobre Jesus. Amém? Você nasceu no tempo certo da história. Mas finalize dizendo: Deus criou o tempo para nos beneficiar. O começo foi feito para nós, não para Deus. Deus criou o começo. Antes do começo ter começado, antes do início existir, já existia Deus. Amém? Amém. Deus sempre existiu. Agradeço a Deus pela rica oportunidade e que Deus abençoe a cada um e suas famílias, em nome de Jesus. Amém.